Deus glorifica a si próprio. Vamos mergulhar um pouquinho num salmo, tentar abarcar o salmo inteiro. 115. Salmo 115. Vou lendo aos poucos. Versículo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra aberta, que possamos te honrar com a pregação e exposição dela e que seja útil para as nossas vidas, não mais uma pregação bonita sobre coisas bonitas na tua palavra, mas uma pregação que a parte do pregador seja prestigiada pelo teu Espírito Santo. Este sim, o verdadeiro professor, aquele que pode alcançar a nossa alma e nos edificar lá dentro do nosso ser. Obrigado pelo privilégio de que esse Espírito Santo habita em nós crentes e que quem não ainda está nessa situação de salvo em Cristo, que aprenda deste salmo a necessidade de ter um Deus como tu és. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Não sabemos o autor deste salmo, nem a data. São desconhecidos. Os entendidos identificam como um salmo litúrgico, em que o líder falava e o coro, talvez até a congregação toda respondia. Pelo contexto, vamos ver que talvez fosse a época em que os judeus estavam sendo humilhados por algum povo pagão. Houve várias fases dessas na existência do povo judeu, em que eles estavam sendo subjugados, em que eles subjugavam, aí mudava a situação política e isso variava demais. Então, pode ser que aqui, tudo indica que aqui, ele estava numa época desfavorável, em que, inclusive, estavam sendo alvos de chacota, de um povo ou de povos vizinhos pagãos. Cadê esse Deus? Como nós vamos ver logo a seguir. Então, o salmista começa mostrando uma noção muito fina sobre a pessoa de Deus. Aliás, não é de admirar, porque ao escrever uma porção das Escrituras, o autor estava diretamente inspirado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo de Deus. Pode dar a ideia que, quando diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, pode dar a ideia de que Deus estava querendo glorificar e dar glórias ao povo judeu, e eles, de uma maneira assim muito magnânima, não, Senhor, a nós não, dá glória a Ti mesmo, coisa assim. A ideia não é esta, que estavam convencendo Deus de que era uma ideia melhor dar glória a Ele próprio do que dar ao povo de Israel. Não, absolutamente. Ele simplesmente estava querendo dizer que eles estavam conscientes que os homens não são dignos de receber glória. Não, a nós não somos merecedores, ou Israel, ou seja lá que povo for, nós não somos dignos disso. Ao teu nome, se tem alguém que merece glória de ti, és tu mesmo. Dá glórias a ti próprio. Embora o homem deva dar glória a Deus, mas aqui não é o caso. Aqui se trata de Deus dar glória a Ele próprio. Se autoglorificar. O maior interessado na glória de Deus é Ele próprio.
Isso é um assunto que, à primeira vista, pode parecer um pouco esquisito, e pode dar a ideia de um Deus ultra vaidoso, arrogante, cheio de si, que fica elogiando a si próprio, quando a Bíblia diz para nós não elogiarmos a nós mesmos. Se alguém tiver que nos elogiar, que seja outro, não nós próprios, para sermos humildes e tudo. Então, dá a ideia de que é um Deus que não tem nada de humilde e que faz o contrário do que ele manda os homens fazerem. Ele fica dando glórias para si próprio. A situação não tem nada a ver com esse quadro. Deus não tem pecado. Primeiro, ele é Deus, ele não tem outro além dele a quem dá glória. Se ele der glória a outro, estará cometendo até um desfavor às suas criaturas, no sentido de dar a entender que há alguém maior do que ele. E a própria realidade indica que não há um Deus maior do que ele. Então, ele dá glória a si mesmo. E ele não tem pecado, ele não tem orgulho no sentido pecaminoso de um egocentrismo. Quando ele dá glória a si próprio, ele não está deixando de ser humilde, não é o assunto. Ele está reconhecendo que ele, e somente ele, é digno de glória, o que é verdade. Ele é um Deus de verdade. Fala lá à frente, vamos falar da fidelidade dele. Então, é uma questão de ser o que é. Quando um rei aceita honras reais, ele não está deixando de ser humilde. Não, ele está reconhecendo um fato, que de fato ele é um rei, ou é um presidente da república, ou é uma autoridade tal, legitimamente constituída, ele aceita aquilo. É fato, é digno, é próprio. Então, para Deus, que é o Deus Criador de todas as coisas, que nunca teve começo, um Deus perfeito, então, dar glórias a Ele próprio é absolutamente apropriado, natural. Seria estranho se assim não fosse. Ele estaria quase que confessando que não era Deus, não. Um Deus supremo acima de tudo e acima de todos. Coisa que, obviamente, Ele é. Então, seria estranho e incoerente Deus não dar glórias a si próprio. E sabe qual é a base da iniciativa de Deus em glorificar a si mesmo? O amor que ele tem por si próprio. De novo, talvez uma outra, para os que não estão acostumados com esse exercício sobre a pessoa de Deus, é outra verdade que pode mexer um pouco. Ora, é para amar as pessoas, não a si próprio. Deus amar a si mesmo, isso é está se autoalimentando com amor. Mas, um momentinho. É para nós amarmos o próximo, mas está incompleto isto. Amar o próximo, podem dizer alto, não fiquem com vergonha de dizer não, porque dá um certo constrangimento. Essa segunda parte. Amar o próximo, todo mundo abre a boca para dizer. Amar o próximo, amar o próximo. E é muito pouco explorado. Eu próprio acho que estou me devendo um dia uma pregação ou um estudo, não sei, sobre esta segunda questão. Não é segunda questão, não. Esse parâmetro que Deus usa para nós amarmos o próximo. Pouca gente percebe. Porque a ideia de amar a si mesmo pode dar a noção de um egocentrismo pecaminoso, que, de fato, corre o alto risco de ser, porque nós somos pecadores. Então, nada que nós fazemos é muito digno de confiança, não. Então, alguém que ama muito a si próprio corre o risco de amar de uma maneira errada. Como tudo que nós fazemos, nós manchamos, como um menino com a mão toda suja de lama, tocou na parede da mamãe, manchou, não tem perigo. Nós manchamos tudo que nós pegamos, mesmo já sendo crentes.
porque o pecado ainda está em nós. Comentei isso bastante hoje pela manhã. Então, até coisas legítimas e básicas da nossa existência, nós estragamos muitas vezes, porque misturamos o bem com o mal. Mas a parte disso está lá, o referencial, amar o próximo. Qual é a medida de amar o próximo? Deve ser amar o próximo como a gente ama a Deus. Acho que não seria apropriado, porque não vamos amar ao próximo com o amor que nós temos para o nosso próprio Criador. Não teria muito sentido. Então, qual o referencial? Então não use referencial não. Amai muito o próximo. Pronto, o máximo que você puder. Poderia ser, teria sentido. Mas não. Ame o próximo como você ama a si mesmo. Claro que aí faltou uma vírgula ou um parêntese, mas trate de amar a si mesmo de uma maneira correta. Lógico. Alguém que ama a si próprio de uma maneira completamente distorcida, egocentricamente, os outros fiquem para lá, o que importa é a minha prioridade. Tá? É claro que esse é um amor muito distorcido e não serve como base para nada. Então, o crente deve aprender a amar a si mesmo de uma maneira correta. Aonde ele vai buscar um parâmetro deste amor próprio correto? Em Deus. Deus ama a si próprio de uma maneira correta. E ele diz abertamente na Bíblia, é por amor a mim que eu escolhi vocês, Israel, ou Abraão, descendência de Abraão, a mim. Não é porque vocês eram um povo grande, que nem são, era um povo fiel, que nem são. E por que foi, Senhor, que tu escolheste Israel por amor a mim? Acabou-se. É a última instância, é a última explicação. Foi por amor a ti? Foi. Então cala-se toda a boca. Fim. Não tem mais argumento. Então o amor de Deus por Ele próprio é infinito. Tão infinito quanto o próprio amor dEle. E Ele é digno desse amor. E aqui cai como uma luva, inclusive, a ideia da Trindade. O amor é exercido eternamente no seio da Trindade. Os teólogos gostam muito de lembrar este aspecto, tentando explicar um pouco a Trindade ou justificar um pouco a Trindade, dentro da nossa pequena capacidade de raciocínio, que é um mistério acima da nossa compreensão. 3 pessoas que constituem um só Deus, a gente não entende bem, mas é o que a Bíblia diz. E, pelo menos, a gente consegue tirar algumas lições daí e aprender com isto e crescer com isto. E uma dessas lições é esta, é que, sendo Deus 3 pessoas, ou existente na forma de 3 pessoas, o amor divino é exercido entre as pessoas da Trindade. Então, quando a pessoa do Pai ama a pessoa do Filho, é Deus amando a si próprio, está incluído na ideia de que Deus ama a si próprio. Eu e o Pai somos um. Então, quando uma pessoa da Trindade ama a outra, é o próprio Deus amando a si próprio. Então, é muito interessante esta noção, não muito óbvia para nós que temos o costume de raciocinar em termos dos nossos padrões pecadores. Quando olhamos para um Deus santo, muda um pouco, ou muda muito, inclusive. Mas aqui está o salmista. Senhor, a nós não. O ser humano, não. A ti! Dá glórias a ti mesmo. Eu dificilmente posso imaginar o tamanho do prazer de Deus em ouvir isso de uma criatura dele. É o tipo da exclamação, da afirmação que honra tremendamente a Deus. Não dá glória para mim e para os outros, não, mas para ti. E 2 atributos de Deus estão aqui na base do amor dele próprio: misericórdia e
fidelidade. É como se esses atributos fossem representativos dos outros, embora ele vai falar num terceiro atributo ainda. Então, cada atributo de Deus é o motivo digno para que Deus dê glória a si mesmo. Senhor, dá glória a ti. Alguém perguntaria, por quê? Pela misericórdia dele. É razoável. Pela fidelidade dele. Além de ser o Criador, e só isso já seria o único Deus que existe, só isso já seria motivo, mas os atributos dele são muito belos e são dignos de receberem louvor. E embora tratando da glória que Deus dá a si próprio, o salmista parece que deseja despertar no leitor a vontade de também participar desta atividade espetacular que é dar glórias a Deus. Não sei se você já tinha pensado no dar glórias a Deus como uma atividade. Qual atividade você gosta mais na vida? Seria muito interessante. Antes de começar a pregação, distribui aí uns papéis, um lápis para cada um. Escreva aí, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, a atividade, 2 ou 3 atividades que você mais gosta na vida. Trabalhar. Gosto muito de trabalhar. Ótimo, bota aí. Eu gosto de trabalhar, mas eu também gosto de um lazerzinho. Então, nada como um bom jogo de tênis, ou de voleibol, ou de nadar na praia. Eu gosto. Pois eu não gosto de muita coisa física, não. A minha atividade é mais mental. Eu gosto de ver o sol nascendo. Pouca coisa alegra mais minha alma do que ver o sol nascendo. Ou estar no meio de um bosque, vendo os passarinhos cantando, as borboletas, faz muito bem. É uma atividade muito boa para a minha alma. Pois eu gosto de estar com minha mulher, com meu marido, eu gosto de estar com meus filhos ali quietinho, fazendo alguma programação muito simples, até em casa mesmo, ali na quietude do lar. É o que eu gosto mais de fazer. Aí o crente vai... mas tudo isso, talvez antes disso venha ler a Bíblia. Ótimo, eu gosto muito de ler a Bíblia, eu gosto muito de ler biografias de crentes. Tudo isso é muito bom. Mas seria muito, muito interessante uma respostinha lá entre as outras vir assim... A atividade que eu mais gosto na minha vida é adorar a Deus. Será que alguém iria ter essa ideia? Agora, interessante. Não, pastor, mas como é que faz? Me ensine aí, eu vou querer fazer isso todo dia, 45 minutos, 42. 45 eu não aguento, não. Mas, de acordo com a minha agenda, feita, aliás, pelo meu iPhone, eu só tenho 42 minutos para esse tipo de atividade, uma atividade extra aí. Então, vai ser esta, vou adorar a Deus. Como é que eu faço? Diga aí. Não, faça isso enquanto você joga seu tênis. Faça isso enquanto você nada na praia, ou numa piscina, ou vê o sol nascendo, ou se pondo, ou ouvindo os passarinhos. Faça isso. Ou lendo a Bíblia. Ou trabalha. Então, o maravilhoso disso tudo é que essa atividade ela pode ser concomitante com outras atividades, porque ela está lá dentro da alma, é algo espiritual mais profundo do que apenas que a sua mente ou seu corpo está sendo usado para alguma atividade física, ou mental, ou do trabalho, ou coisa assim. Claro que você está usando também sua mente em tudo isso, lógico. Mas o seu coração pode estar afinado de uma maneira tal com Deus que você adora a Deus enquanto trabalha e de vez em quando pensa, Senhor, coisa boa, estar aqui trabalhando, eu tenho o meu salário no fim do mês para sustentar minha família, Senhor, obrigado. E até que eu gosto desse trabalho, eu gosto tanto que o patrão não pode nem ouvir o quanto eu gosto, porque se ele querer que eu pagasse para ele, para eu trabalhar, e eu pagaria, quer dizer, se pudesse. Senhor, é bom demais estar aqui nessa praia, nadando,
ou andando, ou correndo, ou fazendo isso ou aquilo, ou embalando numa rede. Acho bom demais. Que atividade. Bom, sei lá se posso chamar de atividade se embalar numa rede. Mas é. E eu estou aqui te louvando, agradecendo por isto. Então fica aí, quando eu coloquei aqui a ideia de um privilégio, o ser humano poder participar desta atividade, que é uma atividade. Louvar a Deus, glorificar a Deus, adorar a Deus, é uma atividade. E parece que o salmista, o sonho dele fosse que os seus leitores vissem de uma maneira tal que diriam: puxa, um Deus desse, eu quero também dar glórias a Ele. Senhor, me dá o privilégio de entrar na fila. Tu és o primeiro da fila para te glorificar. Tu mesmo te autoglorifica. Já entendi isso, isso é espetacular, e não seria apropriado se não fosse assim, seria muito estranho. É claro, tu tens que glorificar a ti próprio, amar a ti próprio, tudo bem. Mas eu também quero. Me dá o privilégio de te adorar abertamente, mas o que é abertamente, exteriormente, é porque já vem de dentro do coração. A gente lê que os russos disputavam mesmo, quase como vida e morte, o privilégio de ficar perto de Stalin, o grande ditador, criminoso, sanguinário, que matou milhões do próprio povo, não era nem que conquistava, assim como Napoleão, não. Hitler foi a mistura dos dois, mas Stalin era uma perseguição feroz ao próprio povo dele. E, mesmo assim, era extremamente disputado o privilégio de chegar perto dele, criminoso, sanguinolento. Os homens deveriam lutar arduamente, venderem tudo o que têm, pelo privilégio de se postarem diante desse Deus aqui para glorificá-lo. E a maravilha do Evangelho é que qualquer um, para ter acesso a Deus, rico, pobre, ignorante, culto, qualquer um pode ter este acesso sem ter que vender um botão da camisa. Simplesmente se quebrantando diante de Deus, reconhecendo quem Ele é, reconhecendo quem o próprio pecador é, colocando cada um no seu devido lugar, se arrependendo e crendo no Filho dele, Jesus Cristo. Pronto. Já se colocou aí na posição de adorar esse Deus, de glorificar, como Paulo muito bem expressou isso em Romanos 16 e 27, quando ele disse gostosamente. Espero que cada um de nós já tenha passado por essa experiência de bradar. Eu posso ir só. Romanos 16 e 27. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Então, esse brado, se nunca saiu do seu coração, você precisa estudar melhor sobre este Deus. E ele expressou várias vezes esse desejo de que todos tivessem também esta vontade de exercer esta atividade de glorificar a Deus. Na realidade, voltando à questão dos dois atributos de Deus, não a nós, Senhor, não a nós, mas a Ti, a Tua misericórdia. Bastava a misericórdia de Deus para que os homens tivessem motivos de glorificá-lo dia e noite, com a podridão dos nossos pecados, nossas falhas de caráter. É tão bom sabermos no céu, que existe no céu um Deus cheio de misericórdia, compassivo, que entende os problemas de cada um. Desde que não se confunda a figura de Deus com aquele vovô bonzinho que gosta só de agradar os netinhos e dar coisinhas boas para eles,
sem se preocupar com a disciplina dele. Isso aí é problema dos pais. É típico isso, e eu próprio já estou, já há alguns anos, há 15 anos, já estou fazendo isto. E Deus não é um vovozinho. Deus é um pai, e sendo um pai responsável, ele também trata da sua justiça, de educar seus filhos. Isso inclui a misericórdia dele, que às vezes vem de uma forma forte, e cada um cuide de aprender o modus operandi desse Deus, como é que ele faz. Então, não é para estranhar quando um pai amoroso tem que disciplinar um filho sem excluir a misericórdia. Muito ao contrário, está incluindo. A Bíblia diz que quem não disciplina o filho é porque aborrece o filho, nem gosta do filho. Então, fica essa ressalva aí, que Deus é muito misericordioso, mas não tem que disciplinar, nunca teria que disciplinar um filho se esse filho não pecasse. Ele nunca teve que disciplinar Jesus Cristo, nunca. Mas, pastor, ele matou Jesus Cristo na cruz. Como é que o senhor diz isso? Não por causa de um só pecado de Jesus Cristo que ele não teve. Por causa do seu miserável pecado e do meu. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz. Por isso é que ele se tornou o Salvador. Se ele estivesse sofrendo por pecados dele próprio, ele não seria o Salvador de ninguém. Óbvio. Então, ninguém vai pensar em disciplina de Deus no céu. Por exemplo, não haverá, mas vai desaparecer da nossa linguagem, da nossa experiência, a ideia de disciplina. Olhar para ele e sumiu a ideia de disciplina. Então, ele mudou o caráter, ele não é mais disciplinador. Não, ele continua com o mesmo caráter, é óbvio. Mas agora os filhos deles se aperfeiçoaram. Estão como o filhão querido dele, eu digo com todo respeito a essa expressão, o filho único dele, Jesus Cristo, que nunca teve pecado algum, era uma delícia para a alma do pai. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo, não tenho motivo para nada, eu só quero amá-lo, 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 ele só faz me agradar, agradar, agradar. Não tenho motivo nenhum. Imagine quanto deve ter doído para o pai fazer o que ele fez com o filho, por amor a você e a raça humana. Seja como for, não vai ter mais essa questão de disciplina na Nova Jerusalém, quando estivermos com Cristo eternamente. Acabou-se. Misericórdia só sendo exibida da forma mais agradável possível. Fidelidade, o segundo atributo que ele fala. Deus é verdadeiro em tudo. Não vou desenvolver muito esse tema, mas ele é a própria expressão da verdade. Jesus Cristo diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Gosto sempre de repetir que isso não significa apenas que Jesus Cristo só dizia a verdade. É muito mais profundo do que ele só dizer a verdade. Ele era a própria verdade em pessoa. Ele personificava a própria verdade. Um tremendo contraste com os outros seres humanos, que são mentirosos, enganadores, como a Bíblia largamente diz, falando do pecador típico. Não há quem faça o bem, não há nenhum só, que é Romanos 3, já repetindo Salmos, Velho Testamento. O fato de nós sermos assim, dentro de nós, você sabe quem você é dentro de você, eu sei quem eu sou dentro de mim. Isso nos torna desconfiados, arredios, frios, cheios de calos, agressivos, temerosos uns com os outros. E nada disto existe quando se trata com Deus. Não tenho medo de Deus falhar comigo. Minha mulher pode falhar comigo a qualquer segundo, e eu com ela. E você, irmão em Cristo, querido, um amigão, um parente, falha, e falha mesmo. Como é que pode fazer isso comigo? Por isso é que nós ficamos desconfiados, arredios. E
Com Deus não tem isso. Dizem que tinha um pai que educava o filho mais ou menos assim. Pule para o papai. Aí ele pulava. E o pai abraçava. Pule para o papai. Segunda vez. Aí o menino pulava e ele abraçava. Terceira vez. Pule para o papai. O bichinho pulava, o pai se afastava, ele buf no chão. Bem feito. Para aprender a não confiar nem no pai. Educaçãozinha esquisita. Esse é o mundo. O nosso pai, se mandar pular 1 milhão de vezes, nós poderemos pular 1 milhão de vezes e de costas. De costas. E de olhos fechados. Versículos 2 e 3, continuando. Não me perguntem como é que eu vou passar outra meia hora com o restante todinho, se eu passei 32 minutos no versículo 1. Se não der, a gente para e continua no outro domingo. Voltando a Salmo 115. Por que diriam as nações? Onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, é a resposta. E tudo faz como lhe agrada. Então agora o salmista deixa de olhar para esse Deus espetacular, que merece glórias, misericordioso, super fiel. Deixa de olhar para o céu e olha para o lado. Oh, e a visão não é nada boa. É só nações hostis, talvez, como já falei, dominadores na época de Israel, que fazem chacota, gozação. Cadê o Deus de vocês? Ele se esqueceu de proteger vocês? O que houve? Vocês não se gabam aí, dizendo que são a nação escolhida, que vieram com Moisés, lá do Egito, aí depois entraram com Josué aqui na terra prometida, e como é? Cadê? Povinho fraco. Cadê o Deus de vocês? E a resposta é simples: no céu. Simples, né? No céu. E mais, ele faz tudo como lhe agrada. E aqui está mais um atributo de Deus, chamado onipotência, que é fazer o que bem entende. 3 atributos agora. Fica implícito nesta resposta que vocês estão perguntando cadê o nosso Deus, né? Pois nós estamos dizendo, está no céu. Ao contrário de ser fraquinho, que não consegue nos proteger, ele é ultra, super poderoso. Ele faz exatamente como ele quer. A resposta é óbvia. Então, por que vocês, que são o povo dele, estão em desvantagem? E nós estamos dominando sobre vocês. Que incoerência é esse? Não é incoerência, é porque faz parte dos planos dele que nós passemos por essa experiência. E porque nós precisamos disto. Não é falta de poder dele. E não é falta de vontade dele em ser misericordioso conosco e fiel. Não está falhando nada nele. Resposta boa. Não, mas aí como é que um Deus poderoso, e que é o Deus de vocês, permite que vocês passem? Bom, aí vamos ter que sentar, tomar um cafezinho, conversar algumas horas, aí nós vamos aprofundar. E eu vou lhe mostrar que é coerente o fato de nós termos um Deus no céu, ultra poderoso, que é o nosso Deus, é fiel, é misericordioso, e mesmo assim estamos aqui debaixo de pisa, de surra. Não é incoerente. Não, mas não é possível. Quer filosofar? Vamos. Quer que eu lhe explique? Eu explico. E explica mesmo. Tem toda a explicação. Mas entendam que até aqui é o que está acontecendo.
Cadê o Deus de vocês? Está lá no céu e faz tudo como Ele quer. Não apenas, eu acho isso bonito, porque não apenas responde a pergunta, mas acrescenta algo que parece até uma afronta. Ele está no céu, não é fácil dizer que está no céu, né? Quer ver você dizer que está atrás daquela montanha, porque nós vamos lá e vamos destroná-lo. Mas no céu, ninguém pega nesse Deus, né? E tem mais. Ele faz tudo o que Ele quer. Aí esmaga o outro. Como é? Faz tudo, faz. Quer dizer que se Ele quiser nos destruir, Ele destrói no ato. Afirmação muito forte, especialmente para quem está em desvantagem. Mas é lindo isso. Quando nós vemos um crente em desvantagem por algum motivo e mantém a admiração que ele tem por Deus, a adoração que ele tem por Deus, os atributos de Deus, e às vezes, eu falei que dá para explicar tomando um cafezinho ali, algumas horas e tal, e vai ter momento que não vai dar para explicar muito, mas não, chega um limite. Mas é assim mesmo. Pois explique, não, agora acabou. Meu argumento, meu arsenal de argumentos, infelizmente, acabou, mas eu não estou nem aí. Meu Deus é assim mesmo. Como é que você sabe disso? Porque está na Bíblia. Que Bíblia? A palavra dele. Ora, mas isso é feito por homens. Eu concordo. E pelo próprio Espírito Santo. Os homens e o Espírito Santo. E aí está a Bíblia. Então, como todo homem está cheio de erro. Não está. Porque o Espírito Santo garantiu que não houvesse erro. Então, banho de santinho aqui. Bom, santinho no sentido teológico, sim. Mas no sentido de ter uma vida toda perfeitinha, muito ao contrário. Quer uns exemplos bem bonitinhos, eu lhe dou já aqui de arrepiar. Mas santos, porque agradavam a Deus. E aí, quer sentar para outro cafezinho? Tome cafezinho para ele explicar o que aparentemente é incoerente, é esquisito. Não é tanto, não. E o fato de nós faltarmos argumentos é ótimo. Eu, pelo menos, vibro. Eu, como pregador, como expositor da palavra, como defensor da palavra de Deus, eu acho ótimo. Não fico constrangido como alguns autores, pastores, ao longo de todo esse tempo, que estudiosos da Bíblia, que quando não conseguem explicar, ficam buscando explicação e quase que constroem alguma coisa e tentam fabricar algo para poder ver se encaixa uma verdade bíblica com a outra, que a mente humana não está conseguindo encaixar bem, então vai, explica assim, aí força, aí estraga, aí dá briga. Quando você vê alguma doutrina que é alvo de muita briga e muita discussão ao longo dos séculos, pode ir atrás que alguns homens deram uma puxada em alguma parte para poder juntar as coisas e não dá muito certo, não. Então, quando chegar no seu limite, diga, meu amigo, essa é a fé que eu tenho, é esta, eu conheço as Escrituras razoavelmente, estou tranquilo quanto ao que eu estou dizendo e, de fato, não sei mais explicar além disso, mas eu estou muito tranquilo no meu coração que é assim. Você é um fanático. Você fique totalmente à vontade de me chamar do que você quiser. Mas é assim. E louvado seja esse Deus, e vou orar para que Ele tenha misericórdia de você. Porque Ele faz o que Ele quer, inclusive na sua vida. Pronto. No céu está o nosso Deus. Aqui, esse brado de Israel, não está falando do mundo, não. Está falando de Israel mesmo, o nosso, o Deus do povo escolhido. O nosso Deus está no céu. Inclusive, para muitas nações, Deus não era o Deus delas. Aliás, para a grande maioria, para não dizer todas, de uma maneira geral, a não ser algumas partes de nações que se convertiam a Deus em momentos específicos da história, o povo de Nínive, por exemplo, e tal, mas, de uma maneira geral, Deus não conhecia. Eles não conheciam Deus. E é dessas nações agora hostis a Deus que o salmista vai falar um pouco nesse trecho aqui do 4 ao 8. Prata e ouro são os ídolos deles. Olha aí o contraste. No céu está o nosso Deus. Versículo 3. No 4, prata e ouro são os ídolos deles. Não temos nada a ver com isso. É deles. Obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Que descrição impressionante de uma estátua ou de uma escultura, né?
Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Aí vem uma frase forte. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Forte. Então ele descreve aqui em detalhes uma estátua. E ele, no versículo 8, há uma dúvida entre os eruditos aí no hebraico, se isso aqui é um desejo do salmista ou é apenas uma observação de um fato. Quem tem estátuas como deuses e servem a essas estátuas vão terminar como eles, mortos, sem vida. Aqui olhando para o aspecto espiritual. E é o que a Bíblia ensina. Quem é idólatra, quem não tem adoração ao único Deus, vai para o inferno. Já está condenado ao inferno. Então, não sabemos se aqui é um desejo do salmista dentro daquele contexto de salmo imprecatório, que ele deseja algo duro, forte a quem não tenha ao próprio Deus de Israel, Deus verdadeiro como Deus. E eu não vou explicar agora, não é muito fácil essa questão dos salmos imprecatórios, mas vocês conhecem todos, muito estranho para os dias do Novo Testamento, os dias de hoje, em que se dá não uma prioridade, mas uma ênfase especial ao amor, sem deixar de lado a justiça de Deus e a retidão e tudo mais. Mas aqui pode ser uma imprecação, de fato, sejam como eles, ou uma observação. Olha, quem vive assim, quem tem esse procedimento na vida, cuidado, talvez até um alerta, porque isso é o que vai acontecer com quem adora deuses inertes. Infelizmente, o uso de esculturas para fins religiosos ainda é hoje, no chamado grande cristianismo, uma prática talvez menos difundida e um pouco não tão divulgada ou enfatizada quanto antigamente, mas ainda existe, ainda é comum, e muitos explicam que não adoram essas imagens, embora se dobrem diante delas e se ajoelhem diante delas, chorem diante delas, mas não adoram, apenas veneram. O que eu sugiro, quando estivermos conversando com alguém assim, até um parente, um amigo, alguém que você esteja tentando falar de Cristo, faça o seguinte: a parte do sentido literal do verbo adorar ou do verbo venerar, que tipo de relacionamento pessoal você tem com a pessoa representada por essa imagem? Obviamente, uma pessoa que já morreu. Então, qual é o seu relacionamento íntimo, pessoal, com a pessoa representada por essa imagem? Você confia na pessoa que morreu há muitos anos, que está representada aqui por esta imagem? Você confia? Você faz pedidos a ela? Pense nisso, deixa que ele pense. Se ele realmente tem intenção de fundo, ele pode encontrar aí um ponto de partida para refletir e dizer, tem uma coisa que não está batendo bem. Porque só decorar um contrastezinho entre verbos, adora, mas não venera, ou venera, mas não adora e tal. Cada um tem direito de usar o argumento que quer, tudo bem. Mas é bom incitar um pouco a pessoa para pensar um pouco mais e dizer qual a sua relação lá no seu coração. Você pede coisas a essa pessoa que já morreu e espera, de fato, que essa pessoa lhe atenda, e quando alguma coisa acontece que coincide com as coisas que você pediu, você venera ainda mais, usando o seu verbo, essa pessoa, você confia mais, porque agora o assunto aqui do salmista vai ser confiança. E essa questão da relação entre adorador e adorado,
a base, entre outras coisas, de fé e tudo, mas uma das bases, um dos pontos fundamentais é confiança. Você confia nessa pessoa, representada pela estátua? Então, voltando, nós dissemos que, por ser fiel, Deus nunca nos engana. Queridos, nós podem nos enganar no sentido ou de enganar mesmo, ou de faltar, de falhar, de iludir, frustrar, coisas desse tipo. Todo mundo que você ama, algum dia, certamente já lhe frustrou, lhe chateou, lhe enganou, qualquer verbo parecido que você queira dar. Não tem exceção. Deus, não. Se Deus nunca engana, é alguém que se pode confiar. E agora o tema da confiança, o salmista vai abordar. Ele termina o versículo 8, lembrando que verbo, usando que verbo, olha aqui. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, já é uma afirmação esquisita, se fazer o próprio Deus, afirmação que já é incoerente na própria essência, os que fazem os seus próprios deuses, e quantos neles confiam, entrou. Israel confia no Senhor. Aí ele entra com gosto e faz uma confissão bonita de confiança. E vemos o contraste aqui. Os adoradores de imagem confiam nelas, mas Israel confia no Senhor. Não tem jeito. O adorador confia no seu adorado. Então não é adorado. Mas se a pessoa adora mesmo, ou tem como Deus alguma entidade, ou uma estátua, ou alguém representado por uma estátua, ou um conceito, seja o que for, há confiança. Se não houver confiança, não há essa relação de cultuador e cultuado. Não há. Pode ser outra coisa, amizade e tal, mas não esta relação de dependência cultuador, cultuado, adorador, adorado. Tem que haver confiança. Então, alguns confiam nessas imagens aí, escultura de pau, de pedra. Nós confiamos em Deus. Olha só. E acabou de dizer, um Deus que está nos céus, que é onipotente, que é misericordioso, que é fiel. Nós confiamos nesse Deus. Não a confiança, e aí é uma lição para o crente muito boa, uma confiança teórica, confessional. Como é confessional? É questão de confissão, de boca para fora, de acordo com o credo da igreja, os estatutos. Não, eu creio em Deus, eu confio em Deus, e diz muito isso, e virou ali quase que uma frase já repetitiva e tal. Confio. Talvez nunca parou para pensar. Eu confio mesmo. É uma pergunta muito difícil, viu? Mesmo para um crente de várias décadas. Eu confio nesse Deus mesmo? Experimente. Pensar nas coisas que você mais valoriza nesta terra, coisas ou pessoas. Imaginar algumas delas, ou elas todas, danificadas. Bem danificadas. Sua poupança muito danificada. Seu salário cancelado por causa da demissão. O filho atropelado. O outro morto. Coisa pesada. Coisa que você valoriza e que dão sentido ao que você chama de felicidade nesta vida. Você entrega a Deus? Mas entrega mesmo. Qual a sua reação quando uma dessas coisas realmente são danificadas? Saúde, aí chega um positivozão
na tomografia. Como é aí? Como é que entra a confiança? O que adianta o guerreiro olhar todo dia para o seu escudo, o guerreiro antigamente olhar para o seu escudo ali na parede, encostado ali, e dizer assim, se for para a batalha um dia, o escudozão ali vai me proteger. A espada do lado, couraça, qualquer coisa, eu corro para lá e pego minha couraça, meu escudo, minha espada, o capacete. Confia. Mas na hora da batalha mesmo, quando chegam os inimigos e cercam a casa dele para valer, ou quando ele é convocado para ir para a guerra mesmo, aí ele coloca aquelas peças da armadura e vai morto de medo, tremendo, quase desmaiando, sem ar, com síndrome de pânico e seja o que for. Que confiança é esta? Que ele passou meses, talvez anos, olhando e achando que confiava. Então, muitas vezes, Deus diz, coloque a armadura agora, que eu quero ver. Coloque a sua roupagem de guerra. Vamos ver se você confia. Vá para a guerra, vá para a batalha, enfrente essa tentação, enfrente essa situação terrível. Nunca deixe de perguntar o quanto eu confio em Deus. Confiança em Deus. E a melhor maneira de avaliar é imaginando na prática Ele tirando coisas que você valoriza, ou mesmo, como eu já disse, danificando ou estragando, já é impensável para você. Pois é. A confiança de que esse Deus está nos céus, continua onipotente, é fiel, não vai lhe enganar nunca, é misericordioso. As nuvens estão muito pretas e o seu raciocínio está querendo levar ao contrário, e o diabo ajudando. Esse Deus não é tão misericordioso assim, não. Esse Deus não é tão onipotente assim, não. Se ele fosse, ele não estava permitindo que isso acontecesse. Não, mas que ele me ama muito. Olha, você tem certeza que ele ama tanto mesmo? Que amor é esse? E vem as dúvidas. O que significa que a confiança fica abalada, se ela não é tão forte. Só uma pessoa pode responder esta pergunta. O quanto você confia em Deus, você próprio. Não tem pastor que resolva isso. Não tem pregador que resolva. Não tem pai, mãe, nada que resolva isto. É você próprio, é você e Deus que vai desenvolver o tamanho desta confiança. Você desejando e pedindo ardentemente, e o Espírito Santo aumentando esta confiança. Então, tenha trate com muito carinho a sua dosagem de confiança em Deus. O salmista repete aqui no versículo 11, visando um grupo mais específico, ele chama a casa de Arão, que são os sacerdotes. Quando ele diz, Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Já comentei a questão do escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é seu amparo e o seu escudo. Praticamente repete, acrescentando a casa de Arão, que são os sacerdotes. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e escudo. Mais uma vez, quase repetindo, mas agora, além da nação de Israel, além dos sacerdotes, ele coloca qualquer um que confie nele, qualquer um, ele abre e fica bem mais abrangente. E ele conecta a confiança em Deus com outro fator aqui, o temor ao Senhor, quando ele diz, confiam no Senhor os que temem ao Senhor. Que entra um outro elemento importantíssimo. Confiam os que temem. Os que temem mostram que confiam. É uma prova de confiança você temer a Deus. Temor não é pavor. É um respeito, uma reverência consciente de que Deus é zeloso pela sua santidade e ele exige respeito e obediência à sua palavra e ele pune os que não são deles e os desrespeitam e vai mandá-los para o inferno. E ele, talvez usar o verbo disciplina melhor do que punir, o seu filho, para efeito de educação. Digo que seu filho é aquele que é
salvo pela fé em Cristo, estou usando nesse sentido. Esse temor não tem nada a ver com medo, então pode ter, desde que não seja um medo de que Deus faz alguma coisa hostil a você, porque medo mesmo é quando alguém faz uma coisa hostil, ruim a você, danoso, e Deus nunca vai fazer nada hostil, danoso a um crente. Ele vai fazer algo, sim, dolorido, sofrido, sem dúvida, quando necessário, disciplinarmente, mas sempre olhando o bem, sempre em amor, sempre querendo ajudar de alguma forma. Eu vejo 2 níveis de temor na Bíblia. Os que temem a Deus de uma maneira muito superficial. Acreditam, sim, que há um Deus no céu, respeitam o nome de Deus, sabem que haverá pós-vida, creem mesmo que haverá um pós-vida, temem ir para o inferno e tal, mas não passa disso, não obedecem a Deus, não levam isso mais adiante, infelizmente, e não utilizam esse temor de acreditar, não utilizam isso como um ponto de partida para adorar e se submeterem a esse Deus. E tem aqueles que temem a Deus de maneira realmente profunda, que levam a sério a palavra de Deus, são conscientes dos seus pecados, sim, são humildes, quebrantados diante de Deus, pediram perdão, levam a sério quando Deus diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi, ou seja, obedecem a Cristo como Deus mandou que obedecesse. Então, esses são os que se arrependeram e aceitaram Cristo, os crentes. Então, com consequência, eles realmente procuram obedecer e agradar a Deus até nos detalhes. Então, esse é o que teme a Deus, biblicamente falando. Então, a essência do trecho dos versículos 9 a 11, que eu já comentei, é esta: o Senhor, ele é amparo e escudo para quem confia nele. Pode ser a nação de Israel, pode ser a classe dos sacerdotes, pode ser quem for. Então, irmãos, isso aqui é uma garantia tremenda, escuro e amparo. Ainda mais numa situação como as de hoje, em tempos esquisitos, em que se fala muito de guerras, rumores de guerras, de doenças e de ditaduras e de políticas estranhas. Está tudo muito, muito esquisito, muito desconfortável, muito, poderíamos dizer, preocupantes, mas aquele que confia no Senhor e vai dizer: ele é meu escudo, e ele me protege, ele é o meu auxílio. Mas ainda é pouco dizer que Deus é proteção para os que o temem e confiam nele. Para quem ama Deus, Deus se relaciona de uma maneira muito mais rica. Versículos 12 e 15, já chegando perto de encerrar. De nós se tem lembrado o Senhor. Agora preste atenção na quantidade de vezes em que a palavra benção, ou o verbo abençoar, vai aparecer, ok? De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão, repetindo os mesmos grupos. Ele agora falando em bênçãos, ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais. Ele vai, parece que subindo aqui, na empolgação de falar das bênçãos de Deus, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Bonito. Bênção, bênção, bênção. Estava falando de proteção, de escudo, ótimo. Mas o guarda-costas também dá uma boa proteção e é um bom escudo, o guarda-costas fortão e bem pago. Usando um raciocínio frio aqui. Então o salmista começa assim: olha, Deus não é um super guarda-costas, não é pago, tudo bem, é gracioso, é gratuito que ele faz isso. Mas não é só que ele nos protege, não veja Deus apenas como um carro blindado. Não, é muito mais do que apenas proteção que ele nos dá. Ele nos abençoa. Então ele entra num aspecto mais pessoal, mais gostoso da relação do crente com Deus. Bênçãos. Bonito demais isso aqui.
Começa dizendo no versículo 2, de nós se tem lembrado. Deus nunca esquece do seu crente. A coisa mais sem sentido no mundo é um crente se sentir desprezado. Isso não existe. Deus tem meio de tratar com o crente. E sim, às vezes o Espírito Santo pode até se afastar um pouco. O crente, sim, grandes crentes da história do cristianismo passam por momentos mais frios na sua fé, na sua comunhão com Deus, sim, mas tudo isso faz parte do plano de Deus, da atenção de Deus, do carinho de Deus para aquele crente. Ele se afasta para ensinar algumas lições, mas não quer dizer que ele desprezou. O sentido de desprezar não existe na vida de um crente, ou ele não é crente. Vou repetir, um crente se sentir desprezado, abandonado, jogado, é a coisa mais sem sentido que pode haver neste mundo. Nonsense. Ele nos abençoará. Então, como eu disse, a empolgação é visível do salmista, ele fala do grande, do pequeno, e nós poderíamos, claro, acrescentar aqui o rico, o pobre, o inteligente, o simples, o culto, o iletrado, todo mundo que o ama, que o teme de fato, e que não tem nos seus deuses ídolos de pedra e de pau, mas no Deus que está nos céus, cheio de glória e que merece essa glória. E vos aumente bênçãos, sede benditos. Então o salmista deseja, é uma mistura de um desejo com afirmação, como da outra vez também, com relação aos idólatras. Aqui o contrário. É um desejo e afirmação. Olha, ele vai aumentar mais. Experimentem. Quanto mais você confia neste Deus, mais ele vai aumentar as suas bênçãos. Diminuiu o valor que você tinha no banco. Diminuiu a sua saúde. Diminuiu o número dos seus filhos, diminuiu o número dos seus carros, motos, sei lá o quê, das suas roupas, diminuiu, prejuízo nesta terra, perdas nesta terra, mas não bênçãos. Quando o crente consegue entender que diminuição de coisas na terra significa aumento de bênção, ele descobriu, o crente, uma chave valiosíssima para a vida cristã. Eu morro de pena dos crentes legítimos que estão debaixo de um pastoreio, de um pastor falso, que fica pregando que bênçãos são as materiais e que Deus mostra em termos materiais de riqueza e tudo mais, tal da prosperidade. É uma pena, porque isso é um desvirtuamento. Eles estão roubando dos crentes a oportunidade de aprender esse segredo, que bênçãos vêm na forma de grande sofrimento, muitas vezes. Isso é aumento de bênção. Então, quando você pensar em diminuição aqui na terra, diminuindo sua vitalidade, suas forças, agora anda encurvado, breve uma bengalinha, etc., aqui é decréscimo mesmo, não tem jeito. Mas associe esse decréscimo com aumento. De quê? De bênçãos da parte de Deus. Eu quero terminar com uma pergunta. Pastor, Deus nos abençoa como? Eu prego a Bíblia há 40 anos, 41, para ser mais exato. E eu ainda não consegui expressar, se eu pregar mais 100, coisa que eu acho um pouco difícil acontecer, não consegui expressar, e nem vou nunca, expressar plenamente a diversidade, a intensidade, a criatividade, o poder, o amor com que Deus nos abençoa em Cristo. Então, eu não sei responder de uma maneira plena. Pastor, dê uma aula aí sobre bênçãos de Deus. Enumere aí, faça uma lista, coloque no site. Todo dia aí um item de que Deus nos abençoa e mostre como é isso aí.
Transforme isso de uma maneira bem inteligível, bem prática e tal. Quero até dar uma decoradinha, se eu puder, e tal. Não vou fazer, não consigo fazer isto. Não consigo. Porque cada dia a gente descobre uma forma diferente, uma maneira diferente de Deus nos abençoar. Então, se você já é crente, meu irmão, minha irmã, continue confiando e temendo este Deus, e verá como todas as bênçãos que você recebeu até hoje são poucas, comparadas com as bênçãos que virão, sempre estarão aumentando, embora aqui na terra você vai diminuindo em tudo, ou praticamente tudo. E se você não é salvo em Cristo, meu amigo, corra para os pés do Salvador e aprenda, pela experiência própria, esta maravilhosa fase inicial que vai durar a eternidade toda, de ser filho de Deus em Cristo e conhecer bênçãos crescentes, aumentando cada vez mais. E você vai ver que esse Deus cada vez você vai enxergar como esse Deus é digno de louvor, e cada vez mais você vai querer ter como atividade principal da sua vida adorar e glorificar esse Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a aprender e aplicar estas coisas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.